Vamos para a palavra? Vamos meditar na palavra, gente? Vamos meditar na palavra. Aleluia. Gênesis capítulo número 15. Louvado seja Deus. Livro de Gênesis, capítulo número 15, versículos 5 e 6. Amém, irmãos? Gênesis, capítulo número 15, versículo 5 e 6. Tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Vai compartilhando aí, meu irmão. Vai compartilhando essa live, convide pessoas e olha, e vai acompanhando aqui na palavra em nome de Jesus. Que diz assim, ó. E ele trouxe para fora e disse, olha para o céu e conta as estrelas se tu fores capaz de contá-las. E lhe disse, assim será a tua semente, a tua descendência. E o versículo 6, e então ele creu no Senhor e lhe foi atribuído isso por justiça da parte de Deus. Essas palavras aqui é Deus falando com Abraão. Veja o versículo número 5, Abraão estava dentro de uma tenda, já tinha passado um tempo quando Deus tivera falado com ele, liberado a promessa. Abraão estava dentro de uma tenda, estava um pouco desanimado. A Bíblia diz que Deus libera uma palavra e diz, Abraão, sai para fora da tua tenda. Sabe? É tempo de sairmos do lugar limitado que nós estamos. Amém? É tempo de você sair dessa tenda de angústia, de depressão, de preocupações. É tempo de você sair, né, desse ambiente onde você só vê problemas, só vê dificuldades. Deus quer tirar você da tenda. Por quê? Porque o projeto de Deus é fazer Abraão olhar para o céu, olhar correto, crer correto, ver correto. Amém? É necessário que você tire os olhos nesse tempo das suas limitações e coloque os seus olhos na presença de Deus. Olhe para o céu e você vai ver que aquilo que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que você pediu e esperava que iria acontecer na sua vida. É isso que Deus está falando para Abraão. Abraão, você quer ver, você quer saber e quer receber aquilo que eu tenho para você? Então saia do lugar de limitação, saia desse ambiente de incredulidade em nome de Jesus. Amém? E é por isso que hoje eu quero ministrar uma palavra para você baseado no tema Aprenda a pensar com fé. Amém, queridos? Aprenda a pensar com fé. Por quê, irmãos? Porque toda a nossa ação e toda a nossa reação, queridos, está baseada nos nossos pensamentos. Por isso, lá em Hebreus, capítulo 12, versículo número 2, a palavra de Deus vai dizer, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém? Para que vocês possam experimentar, provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É necessário aprendermos a pensar por fé. Você sabe, queridos, que a nossa mente é o nosso coração. A Bíblia diz que o que está cheio o seu coração, a boca vai falar. A boca fala o que está cheio o coração. Você sabe que antes de você cometer uma ação, fazer alguma coisa, primeiro vem um pensamento. E é tempo de nós pararmos de pensar na incredulidade, né? Há muitas pessoas que elas dependem, acham que Deus irá abençoá-las por causa da sua autopossibilidade, da sua autodependência. É necessário mudar alguns pensamentos. É necessário mudar. Você sabe que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 17 que o homem que depende da força do seu próprio braço, deixando o Senhor de lado, ele colhe maldições na sua vida, sabe? Ele colhe maldições, ele colhe ministrações de morte, de destruição. Por quê? Porque ele está pensando, ele está dependendo de si mesmo. Então precisamos mudar nossa mente.
Amém? Para que possamos provar a bondade, a graça, o poder, a obra perfeita de Jesus, né? Há muitas pessoas que pensam que Deus responde elas porque elas buscam demais, porque elas são certinhas, porque elas fazem tudo bonitinho, porque elas fazem tudo, né? Elas têm tudo em ordem nas suas vidas. Isso é importante? Claro que é importante, mas não é por isso que Deus te responde. As respostas de Deus estão baseadas na obra perfeita da cruz e você só usufrui delas, amém? Por meio da fé. Mas tem muitos cristãos, tem muitos de nós, eu estou falando nós, eu, você que está me assistindo, nós sempre estamos baseados, né, em pensamentos negativos, né, em pensamentos de murmuração. Muitas vezes a gente amaldiçoa as nossas bênçãos, a gente amaldiçoa as nossas famílias, a gente fala palavras malditas, né, queridos? Quantos de nós vivemos assim, né? Quantos de nós, a maioria de nós, vive implorando para Deus fazer algo que Cristo já realizou para nós lá na cruz? Você sabia disso? Que tem muitas orações que Deus não responde na sua vida, não é porque você está em pecado, não é porque você não merece, é ou não é? Mas é porque, na verdade, nós não cremos, nós não temos uma mente, né, treinada, pensamentos em fé, por fé, na palavra de Deus. Então, muitas pessoas, elas estão vivendo assim, sabe? Elas não creem que Deus já as abençoou em Cristo Jesus. Então, muitas pessoas estão aí, vivendo pelo merecimento, né? Elas acham que na verdade, elas merecem, né? Então, não, pastor, Deus vai me dar porque eu mereço. Deus vai me dar porque eu fiz. Deus vai me dar porque eu realizei. Você sabe que tem muita gente na igreja, irmãos, que desiste da obra de Deus, desiste da igreja, desiste de Deus, porque acha que não é reconhecido. Não, mas eu fiz, eu realizei, eu preciso ser reconhecido. Sabe, queridos, se você faz algo para Deus, a Bíblia diz que a mão direita não pode ver o que a mão esquerda fez. Não faça as coisas para ser reconhecido. Não ache que Deus ele abençoa quem merece. Deus não abençoa quem merece, irmãos. A graça de Deus é um favor, e é um favor imerecido que só recebe aqueles que creem na palavra de Deus. Então é muito importante. Então a maioria dos crentes hoje, em seus pensamentos, acham que precisam orar a Deus para pedir misericórdia a Deus para tirar o mal, né? Muitas pessoas hoje estão orando assim, não, eu oro para que Deus vem e tira o mal, Senhor, da minha vida. Não, queridos, há 2000 anos, a Bíblia diz que Jesus na cruz, ele destruiu o mal. 1 Tessalonicenses capítulo 2,15, a Bíblia diz que Jesus, ele triunfou sobre Satanás, rasgando a cédula de dívida que existia sobre nós. Ele venceu o diabo, ele destruiu as obras de Satanás. Em 1 João 3,8, a Bíblia diz, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Você sabe que a maioria de nós, eu me incluo nisso, irmãos, olha, sabe, nós oramos para que Deus venha tirar o mal da nossa vida. Não, queridos, precisamos renovar a nossa mente, precisamos doutrinar a nossa mente segundo o Evangelho, segundo a palavra de Deus. Por quê, queridos? Porque a maioria de nós ora com esperança e não com fé. A esperança, queridos, é quando você espera. A esperança é boa? É. Você pode esperar algo de Deus? Pode, mas a nossa vida, queridos, o nosso estilo de vida como cristãos, como pessoas que creem em Deus, como pessoas que entregaram a vida a Jesus, que receberam Jesus, o nosso estilo de vida está em Romanos 1,17. A Bíblia diz, o justo viverá pela fé, queridos.
é um estilo de vida. Fé não é acreditar, fé não é uma crença. Fé, queridos, é um estilo de vida, é como eu vivo agora, que eu estou em Cristo, eu nasci de novo, então agora eu vivo o meu estilo de vida, a minha maneira de viver, amém, é por fé, queridos, é por fé. Então a maioria dos crentes hoje murmuram constantemente, né, de tudo, de todos, seus pensamentos geralmente são pensamentos de derrota, irmãos, dependem da sua capacidade humana e isso precisa mudar, porque há muitas pessoas frustradas até com Deus. Até com Deus, pessoas frustradas com Deus, queridos. Já pensou? Por quê? Porque Deus não me abençoou, Deus não me deu, eu orei, eu paguei o preço, eu jejuei e Deus não me abençoou, eu fiz o voto, eu fiz a campanha e Deus não me deu. Sabe, queridos, Deus não pode te dar aquilo que já foi liberado na cruz, Ele já te deu, já está disponível. A única coisa que você precisa saber é que essas bênçãos, elas são espirituais. Efésios capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz que Deus já nos abençoou. Ele não vai abençoar, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. As bênçãos, irmãos, são espirituais. Por que Deus quer mudar a nossa mente? Quer nos fazer pensar por fé, quer nos fazer entender que viver por fé é o nosso estilo de vida. Por que Deus quer? Porque Ele quer que a gente experimente tudo aquilo que Cristo fez, tudo aquilo que Jesus realizou está liberado nas regiões celestiais. E eu quero declarar que essas bênçãos estão recaindo sobre a tua vida. Creia, você está doente, Jesus te cura agora. Você está passando por problemas financeiros, Jesus te abençoa agora. Você está passando por um problema difícil no casamento, Deus restaura o teu casamento. Aleluias! Você está desesperado porque precisa de um milagre, Deus opera o milagre agora. Sabe por quê? Porque já está pronto na pessoa de Jesus. Receba, aprenda a receber por fé. Olha como a gente precisa mudar a nossa mente a respeito de Deus, daquilo que Cristo fez, de quem é Cristo na nossa vida. Sabe, queridos, a gente precisa, porque senão viveremos tristes, viveremos infelizes dentro de uma igreja, viveremos infelizes dizendo que estamos andando com Jesus, que acreditamos em Jesus. Sabe, muitas pessoas são infelizes. Por quê? Porque elas não conseguem ver, amém, o mover de Deus, o agir, os milagres, a glória de Deus se cumprir na sua vida. Permita Deus mudar você do lado de dentro, para que do lado de fora tudo aquilo que Cristo realizou se materialize na tua vida. Aleluia! Eu quero profetizar na sua vida hoje uma ação, uma unção, uma ação de Deus, um mover de Deus sobrenatural na sua mente, no seu entendimento. Nosso entendimento precisa mudar. Amém, queridos? Glória a Deus. A gente foi ensinado que a gente precisa mudar só a roupa, mudar o jeito de falar, o jeito sabe, querido, de nos vestir. Não, querido, você tem que mudar aqui, ó, a sua mente. A Bíblia diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, Romanos 12, 2. Amém? Para que possais experimentar, provar. A Bíblia não está dizendo que você tem que pagar o preço para que a bondade de Deus, aquilo que é agradável, amém, de Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida, as bênçãos de Deus, elas possam acontecer na sua vida. Você tem que pagar um preço, você tem que jejuar demais, você tem que, sabe, é por causa da sua performance. É mentira, isso não existe.
Amém, queridos? O Evangelho é o poder de Deus e ele revela aquilo que Cristo fez por você. Receba o que Cristo fez por você. Ponto. Ponto. Não é uma vírgula. Amém? Receba o que Cristo fez por você. Ponto. Não é mais isso. Receba o que Cristo fez por você. Receba o favor de Deus. Mas se você fizer tal coisa, se você agir assim, se você... Não, queridos. Cristo foi a propiciação pelos nossos pecados e ele foi o ato de justiça de Deus. É justo que você seja curado agora. Eu declaro o milagre na sua vida agora. É justo por Cristo. Não porque você merece, não porque você é bonzinho, não porque você dá esmola, ajuda o próximo. Sabe, tudo isso deve ser consequência de você andar com Cristo, porque Cristo é bom, sabe? Cristo é obediente. Então, quando eu ando com Jesus, quando eu me relaciono com Jesus, quando eu me relaciono com a palavra, eu também vou ser obediente, mas isso não é condição para que ele me abençoe. A condição para que Deus te cure agora, para que Deus abençoe tua casa agora, a condição chama-se Cristo Jesus. Aleluia! Por isso, amados, o meu convite para você é que você permita que haja uma metanoia, no grego, mudança de mentalidade em você. Sabe, quando Jesus começou a pregar, arrependam-se, porque vos é chegado o reino de Deus. Sabe, o governo de Deus voltou à terra quando Jesus, ele veio para essa terra. Sabe, queridos, à medida que você entende o que é arrependimento, você pode se aproximar e provar tudo aquilo que Deus fez por você. Porque arrependimento, no grego, é metanoia, é mudança de mentalidade. Arrependimento não é chorar pelo erro, arrependimento não é remorso, não é dor pelo que você fez. Não é isso que vai te mudar. O que vai mudar a situação, a circunstância na sua vida é uma mudança de mentalidade. Amém? É você sair de uma mentalidade religiosa, né? De uma dependência de você mesmo, das suas capacidades, amém? Das suas habilidades, para depender daquilo que Jesus fez. Amém? Para depender daquilo que está feito, está pronto, tetelestai. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero declarar para você, você que está desesperado aí, você que está ansioso, você que está doente por causa de ansiedade, de preocupação, eu quero dizer para você, tire os olhos, saia da tenda, saia desse lugar limitado e coloque os olhos em Cristo, coloque os olhos na palavra, naquilo que ele diz. Aleluia! Você sabe, irmãos, que a maioria das nossas crises existenciais é porque aquilo que a gente deseja é mais importante do que a palavra de Deus. As maiores crises existenciais que existem no casamento, na vida financeira de uma pessoa, na vida familiar, na vocação de uma pessoa, é porque ela faz com que o que ela deseja e o que ela precisa seja mais relevante e importante do que aquilo que Deus diz, do que aquilo que a palavra diz, daquilo que a palavra revela. Oh, aleluia! Deus tem revelação para você. Saia dessa tenda, saia desse lugar limitado, corra para os pés de Jesus, volte a se relacionar com a palavra. Você que é cristão, você que crê em Jesus, está aí, desesperado, que tem que pagar uma conta e não tem dinheiro. Você que está aí, ansioso, preocupado que o seu filho não muda, a sua filha não muda, a sua família está debaixo aí de contenda, seu casamento está com problemas. Creia, saia, tire os olhos. Olha o que Deus falou a Abraão. Abraão, tire os olhos do problema.
Abraão ficava olhando Eliezer, Deus tinha prometido o filho, Eliezer era o seu servo. Se ele não tivesse um filho, Eliezer ficaria com toda a sua herança e a promessa não se cumpriria. Mas Deus disse a Abraão: tire os olhos de Eliezer, tire os olhos do problema, da incapacidade, tire os olhos da impossibilidade e coloque os olhos na minha palavra. Olhe para o céu, faça do céu o seu ambiente. E eu quero dizer que o ambiente do céu está aqui, ó, é a palavra. Sabe? Quando a palavra está dentro de você, o céu está dentro de você. Amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse ambiente que está tomado com a glória de Deus. Seja curado aí agora, seja livre aí agora, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você sabe que a palavra de Deus, ela precisa ser verdade. Para isso, nós precisamos mudar nossa mentalidade. E a palavra é a única coisa que pode mudar a sua mente. É quando você medita de dia e de noite. Salmo capítulo 1, versículo número 2, a palavra de Deus vai dizer que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda do escarnecedor. E o versículo 2 diz: antes tem o seu prazer na lei, na palavra, na vontade de Deus. E então ele será como uma árvore plantada. Olha, quem vai plantar você é Deus. Aprenda isso. Quando você permite que a sua mente, ela pense em fé, ela pense por fé. Amém, queridos? A palavra, quando a palavra de Deus, aleluias, ela é verdade na sua vida, você é plantado, Deus te planta. Tem portas fechadas para você? Não te prepara, não te preocupa, mas se prepare, creia, tenha expectativa. Sabe do quê? De que existe uma porta aberta para você. Eu profetizo isso na sua vida. Amém? Você está desempregado? Deus está abrindo a porta agora para você. Creia, creia na palavra, creia. Amém, queridos? Quando um profeta tem uma palavra, se cumpre aquela palavra lá do Velho Testamento que diz: olha, creia nos profetas, amém? E na sua palavra, e sereis abençoados, prosperareis. Eu estou aqui como profeta declarando na sua vida, há portas abertas para você, há portas novas que vão alegrar o seu coração, que vão fazer você olhar para o céu e dar glória a Deus. Você vai assinar documentos, você vai assinar papéis, você vai ver a glória de Deus. Não temas, diz o Senhor, só saia deste lugar de limitação chamado incredulidade. Corra para a meditação da palavra, creia para a palavra, se relacione com Deus, volte a congregar, vai para uma igreja, seja pastoreado. Amém, queridos? Seja pastoreado. Amém? A Bíblia diz que quando a ovelha ouve a voz do seu pastor, ela entra e sai e achará mantimento. Aleluia! Eu declaro isso sobre a sua vida. Deus está enviando mantimento sobre a tua vida, suprimento, graça, favor, prosperidade. Deus está operando na sua vida agora e o que você precisa receber. Amém? Não é porque você merece, é porque Cristo praticou a justiça no teu lugar. Por isso Abraão foi considerado justo, porque ele creu. Creu no quê? Na palavra de Deus. Você sabe o que é a palavra de Deus? Cristo! Ele é o verbo. Em João capítulo número 1 diz que ele era o verbo, estava com Deus, e através do verbo foi que tudo foi criado. Quando você crê na palavra, você usufrui da justiça que Deus praticou em Jesus lá na cruz. Por isso é justo que você seja abençoado agora. Agora. É justo que você seja
suprido agora, que você seja curado agora. Seja curado em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Amém, queridos? Então nós precisamos ter uma mudança de mentalidade. Tudo que Deus tem para nós já existe no mundo espiritual, mas nós precisamos, amém, mudar a nossa mente, mudar a nossa vida, mudar o nosso modo de pensar. Amém, queridos? Quando a gente muda o nosso modo de pensar, as coisas de Deus começam a acontecer na nossa vida. Amém? Pensar correto, crer na palavra de Deus. Amém? Muitos crentes vivem dizendo, eu creio que vou fazer, vou comprar, vou receber, eu vou fazer isso. Não, vai acontecer. Nossa, eu vou adquirir isso. Sabe, irmãos, há uma diferença entre desejo e fé. Tem muitas pessoas que têm desejo, mas não têm fé. Por quê? Porque fé, queridos, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, né, que a fé vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Amém? Quando você vive longe da palavra, de ouvir a palavra de Deus, da ministração da palavra, do ensino da palavra, que é as Escrituras, que é o Evangelho de Cristo, quando você vive longe, você não tem fé. O máximo que você vai ter é desejo. Ah, eu tenho desejo. Olha, eu tenho desejo. Quando a gente fala assim, né? Eu vou comprar um apartamento, vou comprar um carro, eu vou comprar tal coisa, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Sabe, a maioria é desejo. Por quê? Porque se eu vivo longe da palavra, amém, queridos? Eu não tenho fé. O máximo que eu vou ter é uma esperança. Eu vou esperar que as coisas aconteçam. E às vezes elas não vão acontecer porque Deus não vai fazer. Deus já fez. Amém? Deus já fez. E você usufrui disso quando você crê pela fé, você crê na palavra. Tá bom, gente? Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade para agradar a Deus. A gente pensa que agrada a Deus fazendo coisas para Deus, né? Eu agrado a Deus porque eu faço tudo certinho. Não, a palavra de Deus diz em Salmo 37:4, né? A Bíblia diz, agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas como que Deus Ele é agradado? Como que eu agrado a Deus? Lá em Hebreus 11:6, a palavra de Deus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Você pode fazer tantas coisas para Deus, tantas coisas boas você pode fazer. Você pode ser um belo religioso, seja evangélico, de outra religião. Você pode ser um belo religioso, fazer tudo certinho. Não faço mal para ninguém. Não, eu ajudo o próximo, faço boas ações. Sabe, irmãos, sem fé, sem você viver a palavra, sem você se relacionar com a palavra de Deus, você não agrada ao Senhor. Olha só que coisa. Está aqui, irmãos, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que é a fé, pastor? A fé é o estilo de vida de quem entregou sua vida a Jesus e nasceu de novo. Quem entrega a vida a Jesus, quem crê em Jesus, fazendo dele seu Senhor e Salvador, amém? A Bíblia diz que esta pessoa nasceu de novo. Ela não é mais filha de Adão, ela não é mais filha da carne, mas agora ela nasceu do Espírito, ela nasceu da mesma estirpe de Jesus, amém? É uma nova criatura, por isso que a Bíblia diz lá em Romanos também, capítulo 5, versículo 17, eu acho que é 2 Coríntios 5:17, que diz, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Por quê? Porque quem está em Cristo nasceu de novo.
Amém? Nasceu de novo, não é mais filho do Adão lá, da carne, nasceu da barriga da mãe, né? Claro que a gente honra a nossa mãe, a gente nasceu para esse mundo, claro, na carne, mas agora em Cristo eu não sou mais filho de Adão, eu não nasci, não sou mais aquela pessoa que nasceu da carne, é aquela pessoa que passou por maus momentos, que foi mal, que matou alguém, que xingou alguém, que maltratou a família, que foi maltratado, que foi abusado, né? Você não é mais aquela pessoa porque agora você é uma outra pessoa em Cristo Jesus. Esse é o efeito de você ter Cristo Jesus na sua vida, é você ter nascido de novo. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Então eu preciso compreender isso. Amém? O Evangelho, queridos, é quem revela essa mudança de mentalidade, porque o Evangelho revela o que Jesus fez por você. Revela o que Jesus fez por você. Nós precisamos ter uma mudança de mentalidade, passar a pensar por fé, porque a maioria de nós vive, amém, achando que evangelho é o que você faz para Deus. Amém? É o que eu devo fazer para Deus. E não, queridos, evangelho, amém, queridos? Quando Jesus disse, ide, pregue o evangelho, ele está dizendo, vá e fale para as pessoas o que eu fiz por elas. Amém? E sabe, Jesus te libertou, você é liberto. Você é liberto dessa depressão, você é liberta dessa angústia, você é liberta, amém, dessa dor, de toda opressão demoníaca, toda opressão de espíritos malignos. Você já foi liberto. Amém? Mas pastor, e agora? Se eu já fui liberto e estou vivendo isso, o que eu faço? Corra para os pés de Jesus e reconheça essa verdade. E mande embora esses demônios. Fale com autoridade. Você sabe, queridos, que essa é a nossa mentalidade. A mentalidade de quem nasceu de novo é que Deus, Ele nos deu autoridade em Cristo Jesus. Amém? Tem gente que está passando por situações difíceis, de opressão maligna, demoníacas, sabe? E não sabe o que fazer. Por quê? Porque a nossa mente, a mente dessa pessoa ainda está lá, numa velha aliança, numa velha criatura, amém? Sem Deus, sem conhecimento da palavra. Mas à medida que você entrega a sua vida a Jesus, você vai receber, você vai ver, você vai experimentar a realidade de que Jesus nos deu autoridade. Jesus chega aos seus discípulos e diz a eles, aquelas pessoas que criam nele, que andavam com Jesus, ele disse, eu vos dou a minha autoridade, pisai em serpentes, escorpiões, e nada vos fará dano algum. Sabe, serpentes e escorpiões aqui, ó, é a simbologia de demônios, de espíritos malignos. Eu preciso mudar a minha mente para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, queridos? O Evangelho é a boa notícia. Amém? Qual que é a boa notícia? Essa boa notícia de que Jesus, ele tomou o seu lugar, foi o teu substituto e ele conseguiu restaurar todos os privilégios que Adão tinha antes de pecar no Jardim do Éden na sua vida. Você é sarado, você tem autoridade, você tem sabedoria, você tem a bênção de Deus na sua vida. Mas por que isso não acontece, pastor? Porque é espiritual. Você precisa agir espiritualmente e viver pela fé. Pensar com fé é viver espiritualmente. Viver espiritualmente e viver pela fé, pensar por fé, é a mesma coisa. Tem gente que pensa assim, eu sou espiritual. Por que eu sou espiritual? Porque eu estou sentindo a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus, então eu sou espiritual. Você não é espiritual.
Amém? Ao contrário, Cristo, a palavra de Deus diz, queridos, que ele nunca nos mandou, o Senhor nunca nos mandou viver por sentimento. Ele mandou viver por fé. Amém, queridos? Por isso que tem gente que às vezes vai na igreja, não tem reteté, não tem poder, não tem aquela unção, ele se decepciona, diz, hoje o culto foi fraquinho. Quem disse que o culto é para você? Amém? O culto é para Deus, irmãos. E não existe culto fraco, a não ser que você não ofereça uma verdadeira adoração ao Senhor. Amém? Você. Amém? Mas daí eu não senti, parece que hoje ninguém foi curado, né? Eu não senti a presença de Deus. Sabe, irmãos, Deus, ele quer que você mude a sua mentalidade. Amém? Não existe culto frio, existe crente frio. Frio na fé, frio na incredulidade. Deus não precisa mais, sabe, aparecer para você. É você que precisa crer naquilo que já está feito por Ele. Amém? Deus não precisa mais se materializar para que você veja que é Deus que está operando. Não, Ele precisa que você creia naquilo que está pronto, naquilo que Ele realizou, naquilo que a palavra de Deus diz. Amém, queridos? Muitos não recebem essa verdade que você está aprendendo aqui, amém? Porque não crê, irmãos, né? Não crê. E quando eu não creio, eu acho que Deus ele abençoa uns e não me abençoa. Abençoou fulano, tá vendo? Fulano está sendo abençoado e eu não. Olha lá o ciclano lá, olha lá, ó. Deus abençoou ele e eu não. Não, queridos, as bênçãos já foram nos dadas nas regiões celestiais e você pega elas quando você age por fé. Você quer agradar a Deus? Então edifique a sua fé. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmão, você sabe que a Bíblia, ela não é um livro religioso. A palavra de Deus, ela é a revelação de como nós vivemos quando entregamos a vida a Jesus. Amém? A Bíblia toda fala de Jesus, irmãos, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. A Bíblia toda tem um só personagem central, Cristo Jesus. Todas, de Gênesis a Apocalipse. Amém? Então a Bíblia não é um livro para estar aberto no Salmo 91, no Salmo 23, na tua casa, porque vai te dar sorte. Não, a Bíblia você precisa meditar nela. Você precisa, sabe, se relacionar com a palavra. Você não leu a palavra hoje? Cadê a sua Bíblia? Cadê a sua palavra? Você que é cristão, você que é crente. Mas eu tive muita coisa para fazer, tive que trabalhar, levantar cedo, tenho que ganhar dinheiro, tenho que sustentar a minha casa. Pois eu digo para você, querido, não é o material que gera o que você precisa na sua vida, é o espiritual. Se o material da tua vida, aquilo que você faz, a sua vocação, o seu trabalho material, se ele não tem a bênção de Deus que está nas regiões celestiais, isso às vezes não vai ser felicidade para você. Por isso tem muita gente trabalhando aí com cara de quem chupou limão azedo. Levanta cedo murmurando, vai para o trabalho, eu odeio esse trabalho, eu não gosto disso, já vejo a hora de ir embora. Por quê? Porque a sua mente é uma mente que está distante da palavra de Deus. Você quer saber o segredo para você ter sucesso no teu trabalho? A Bíblia diz, tudo que você fizer, faça como para o Senhor e para a glória dele. Aleluia! Aleluia! Você quer ter prazer em trabalhar, levantar cedo de manhã, trabalhar, seja na sua empresa que você trabalha, seja se você é autônomo, seja o trabalho que for aqui nessa terra. Olha como a nossa mente precisa mudar. Você quer mesmo ter sucesso? Então, não trabalhe
baseado para o seu patrão. Trabalhe para Deus. Faça como se fosse para Deus. Diga, Senhor, o meu melhor eu darei nesta empresa, eu não vou roubar tempo, eu não vou trabalhar relaxadamente, porque eu farei tudo isso para a tua glória. Tem muitas pessoas que não param em trabalho e emprego nenhum. Sabe por quê? Porque elas são pessoas que são infelizes no lado de dentro. Não é circunstâncias simplesmente que tornam elas infelizes. Elas são infelizes porque pelo lado de dentro elas não têm a palavra de Deus. Elas não se relacionam com a palavra. Irmãos, é o espiritual que gera o sucesso material na sua vida. Quando a terra estava sem forma e vazia, Deus liberou o espiritual, Deus liberou a palavra, Deus liberou Cristo, e aquilo que estava deformado foi totalmente ajustado. Aquilo que estava em trevas se tornou luz. Assim será na sua vida o dia que você permitir que Deus mude a sua mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso modo de pensar. Eu poderia substituir essa palavra para dizer: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Arrependam-se. Você quer se arrepender de verdade? Amém? Você quer abandonar os seus pecados? Você quer ser transformado? Então arrependa-se da maneira correta. Metanoia, mudança de mentalidade. Amém? Não adianta você sentir dor pelo pecado e continuar pecando. Não adianta você sentir remorso pelo erro que você cometeu e isso não sair de dentro de você. Sabe, a única coisa que tem poder de arrancar, certo? Uma antiga natureza e colocar uma nova natureza dentro de você, a natureza de Cristo, é o poder do Evangelho, é o poder da palavra de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para você, você precisa mudar de mentalidade. Você sabe, o grande erro de Adão foi que quando ele pecou, amém? Quando Eva comeu do fruto que não deveria, quando ela ouviu a serpente, quando Eva ouviu a serpente, sabe, irmãos, o que aconteceu? Adão e Eva pararam de olhar para Deus. Eles pararam de valorizar o que Deus falava. Amém? E eles passaram a olhar para si mesmos. Eles passaram a depender de si mesmos. Eles começaram a viver segundo aquilo que eles achavam que deveriam viver. Queridos, esse é o problema. Precisamos mudar o nosso modo de pensar a respeito de Deus, a respeito de Cristo, a respeito da obra consumada na cruz, a respeito de seu próximo. A gente precisa mudar a nossa mente. Se você é um cristão, se você é um crente, se você ainda não entregou sua vida a Jesus e quer se aproximar de Deus, está aí a chave. A chave é essa. Amém? Metanoia. Mude o seu modo de pensar através da palavra. Se você estava longe de Deus, estava longe de Cristo, eu convido você a entregar, a se reconciliar com Ele hoje, orando comigo, em nome de Jesus. Peça perdão, o perdão já está sobre você. Receba o perdão, seja perdoado, seja renovado hoje, para a glória e honra do nome de Jesus. Eu quero profetizar que o Senhor te restaura hoje. O Senhor restaura o teu corpo, teu físico, tua família. O Senhor restaura a tua vida espiritual, em nome de Jesus. Vamos orar? Ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, queremos aqui te glorificar, te exaltar por esta palavra, porque sabemos, ó Deus, que o Evangelho não é simplesmente uma palavra para nos confortar, para tirar o peso das nossas costas, para nos tornar mais motivados. Não, Senhor, o Evangelho
ele nos transforma. Ele muda a nossa maneira de pensar, de agir, de viver, porque o Evangelho, Pai, é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus que nos liberta mesmo de nós mesmos, que nos liberta do poder da nossa alma, que nos liberta do poder do nosso coração, Senhor, que é enganoso muitas vezes. Por isso, em nome de Jesus, eu declaro milagres acontecendo agora, milagres acontecendo nesta casa, nesta família, e o principal dos milagres é que essa pessoa possa receber o impacto da tua palavra e ela venha a ser transformada em outra criatura, em outra pessoa, sendo ela agora filha de Deus, filho de Deus, por receber a Jesus em seu coração. Pai, que essa pessoa possa receber a Cristo, que ela possa receber a palavra e que ela possa ser transformada. Eu profetizo esse milagre em nome de Jesus, para a honra e para a glória do Senhor. Assim nós oramos e nós te agradecemos. Amém, amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Olha, reforçando aqui o convite, neste domingo, não falte, lá na Avenida João Coelho, 535, olha aqui o endereço, ó, Jardim Nossa Senhora de Fátima, lá em Hortolândia, 9 horas espero você para um grande culto de avivamento, muita louvor, muita adoração. Chegue cedinho para a gente tomar o café da irmã Sandra lá, amém? E você que é membro aí da Comunidade Bíblica Church, ajude-nos a receber os visitantes, traga lá um bolinho, traga um cafezinho, ajude a irmã Sandra lá no nosso café, você que é pastor, obreiro aí, em nome de Jesus, vamos fazer o melhor para Deus, porque Ele é digno de toda honra e toda a glória. E você é o nosso convidado, nossa convidada, esteja lá, 9 horas, domingão, Comunidade Bíblica Church. Um beijo, amo vocês, Deus abençoe.